Minha sogra tentou interromper os tratamentos que salvaram a vida de sua filha. Permita-me apresentar-lhe a minha falecida sogra. Vou chamá-la de Carol. Embora eu tenha ouvido muitas histórias sobre ela, na maioria das vezes vou me ater a coisas que eu mesmo testemunhei. Acho que Carol nunca conheceu um conceito da nova era de que não gostasse. Seu objetivo expresso era sintetizar toda a religião, ciência e misticismo em um todo unificado. Para isso, acumulou uma grande coleção de livros e objetos estranhos de suas viagens, com foco especial na cura. Sua biblioteca tinha volumes sobre manipulação de vibrações, trampolim curativo, cromoterapia homeopática e assim por diante. Não estou brincando ou exagerando aqui. Suas prateleiras tinham muitos cristais minerais bonitos, junto com garrafas de água que ela falava que era a essência da deusa mágica, e falsos protetores de radônio alimentados por diagramas de figuras geométricas. Seu livro favorito, com base no número de anotações e notas adesivas, eram centenas de páginas e palavras sobre seres espirituais e coisas assim. Sua casa pentagonal era construída sob medida em torno de um vórtice de energia que ela descobriu nos picos costeiros da Colômbia Britânica. A paternidade de Carol era mais sombriamente excêntrica. Ela era fisicamente e emocionalmente abusiva para seus filhos. Um ainda tem uma ponta de lápis cravada na mão, de quando ela o fez porque não estava satisfeita com sua prática de piano. Ela começou a envergonhar a filha, que mais tarde se tornou minha esposa, assim que começou a crescer seus seios. Então, ela obrigou a filha a usar maios muito grandes, com a aparente intenção de fazer com que os seios parecessem menores. Ela tinha vergonha de sua filha ter cursado medicina e se tornado uma especialista notável, em vez de sustentar seu próprio trabalho médico não tradicional. Minha esposa saiu de casa aos 17 anos, e se mudou para o outro lado do país para ir para a universidade. Na maior parte do tempo depois disso, ela manteve pouco contato. Uma década atrás, minha esposa sofreu um erro cirúrgico que resultou em uma sepse abdominal e me pediu para ligar para sua mãe. Isso me fez entender o quão mortalmente séria era a situação. Eu deveria chamar a família pelo que poderia ser a última vez. Eu não tinha percebido que a vida dela estava realmente em risco até aquele momento. Nada menos a teria induzido a tentar fazer com que sua mãe a visitasse. Para seu crédito, Carol saiu às pressas, pelo que deveria ser um par de semanas. Esperava-se que, naquele tempo, minha esposa estaria morta ou no caminho da recuperação. Carol ficou em nossa casa e no começo as coisas não correram muito mal. Na maioria das vezes, simplesmente não conversávamos sobre os tratamentos pelos quais minha esposa estava passando. Carol expressou preocupação com os antibióticos que estavam sendo administrados, pois, de acordo com sua própria opinião, os antibióticos só faziam mal. Mas algumas semanas se transformaram em meses, e Carol tornou-se mais difícil de conviver. Ela ficou com raiva quando eu acariciei o cabelo de minha esposa com a mão, porque eu estava bloqueando a energia de seu chakra. Ela começou a me culpar por ter de alguma forma causado a náusea que a cirurgia mal-sucedida deveria curar. Eu a levei para pegar uma mistura mágica de óleos essenciais, com a condição de que ela consultasse um dos médicos antes de aplicá-los. Ressaltei que, se a mistura tinha o poder de curar, também tinha o poder de causar danos, o que Carol negou. Quando voltamos ao hospital, parei um dos doutores quando chegamos ao andar de minha esposa, para perguntar sobre isso. Carol ficou furiosa com isso e ficou claro que ela não tinha intenção de falar com os médicos. Em casa, ela se tornou mais abusiva comigo. Ela estava alegando que eu estava abusando de minha esposa por não deixá-la ter suas coisas em casa. Nesse ponto, perdi a paciência, gritei com uma pessoa pela primeira vez em décadas. Eu disse a ela que quase tudo à vista era da filha dela. Carol queria saber se eu continuaria com os remédios de ervas depois que ela fosse embora, e eu disse a ela que isso era com minha esposa. Eu continuaria se ela quisesse, eu pararia se ela preferisse. Carol gritou que eu estava abusando de minha esposa ao seguir seus próprios desejos, e não os de sua mãe. Na noite antes de Carol finalmente partir, eu estava inquieto.
Aquele pesadelo em particular estava prestes a terminar, mas minha esposa ainda estava bastante doente. Comecei a pensar naquela mistura de óleos essenciais, que incluía óleo de cravo e óleo de canela. Ambos são fortemente irritantes se deixados na pele, e Carol estava os colocando nos pés da minha esposa. Seus pés eram, aparentemente, os pontos de energia corretos para eliminar a infecção. Entrei na internet e encontrei as instruções do fabricante, que especificava que o óleo precisava ser significativamente diluído com um pouco de óleo neutro se fosse aplicado na pele. Carol nem estava usando as coisas direito. Bem, isso explicava porque a pele dos pés da minha esposa estava amarelada e começando a descascar. Mas Carol ficou furiosa quando eu calmamente apontei os problemas que ela estava criando, por ignorância. Alguns dias depois que Carol partiu, minha esposa piorou e teve que voltar para a unidade de terapia intensiva. E temi o telefonema que tive de fazer, não por causa das más notícias, mas porque previ como Carol reagiria. E ela não decepcionou. Se você realmente a amasse, você a colocaria de volta no óleo de ervas e pararia com os antibióticos. Você sabe muito bem que eles não fazem nada de bom. Nesse ponto, desliguei. Eu tinha outras coisas com que me preocupar. Minha esposa sobreviveu, depois de meses no hospital e 3 internações na UTI. Ela ainda está com a saúde debilitada. Eu disse a ela que, em nenhuma circunstância sua mãe seria bem-vinda sob meu teto novamente. Ela havia abusado grosseiramente de seus privilégios como hóspede. Eu não me importava com o costume familiar e os membros da família eram sempre bem-vindos como hóspedes. Eu não ficaria sob o mesmo teto que a mãe dela. Depois de ouvir minhas histórias, e com base em suas próprias experiências, minha esposa concordou. Alguns anos atrás, Carol morreu, tanto quanto ela havia vivido. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão metastático. Embora ela tenha passado por algumas terapias médicas reais, ela confiou principalmente em seus remédios charlatões, pó de galho de mamão, proteína de soro de leite, reforçadores imunológicos e coisas do gênero. A porcaria usual que vigaristas sem ética jogam em sofredores desesperados. Ela acreditava firmemente que todas as pequenas manchas brancas em suas radiografias pulmonares eram um bom sinal e que sua rápida perda de peso indicava que seus reforços estavam drenando o câncer. Se houver alguma existência após a morte, espero que ela aprecie todo o mal que fez em vida. Exceto. Algumas noites depois que ela faleceu, eu estava dirigindo do hospital de volta para casa. O dispositivo de navegação do carro alugado sugeriu uma rota mais curta do que eu havia feito para chegar lá. Mas essa rota se transformou em uma estrada secundária, em uma estrada irregular nas colinas, em uma trilha na floresta, e, na escuridão total, exceto pelos faróis, sobre uma saliência rochosa, me deparei com o tronco de uma árvore. Felizmente, eu estava viajando devagar e parei a tempo. Enquanto fazia uma pausa, abalado, comecei a me perguntar se poderia ver algo na visão de mundo de Carol, afinal, e se seu espírito vingativo poderia ter possuído o dispositivo GPS, fazendo uma última tentativa de me matar. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Deixe um comentário falando o que achou.